E aí, beleza? Nesse vídeo eu quero trazer um pouco do que eu estava estudando voltado à pintura digital e principalmente, né, para você que tem dificuldade às vezes ou tá, né, nessa busca, né, de melhorar, assim como eu, de estudar, né, os fundamentos de desenho de pintura, seja, né, para uma ilustração, para uma animação. E eu queria te mostrar aqui um exercício, uma prática que pode te ajudar muito a resolver vários problemas, né, dentro da pintura. Como, por exemplo, aquelas pinturas pálidas, né, sem profundidade, sem tanto volume de luz e sombra. E, né, vai te ajudar, consequentemente, né, a criar essa dimensão de luz e sombra. Com essas duas noções de valores e forma, essas duas palavras são muito importantes, né, que são o nome dado, né, a esses fundamentos que vai te ajudar a mudar a sua ilustração, né, vamos dizer assim, se você tiver com problemas, né, em criar luz e sombra, e isso tudo fundamentado na ideia de simplificação. Simplificação sempre vai ser o melhor meio, né, de você trabalhar, seja em desenho ou pintura, né, ou animação. Você puxa de algo mais complexo para algo menos complexo, né, para algo com menos etapas, menos camadas, por exemplo. Então nós às vezes nos deparamos com essas imagens, né, essas splash arts, por exemplo, do LoL, outros jogos, né, tem muitos desenhos massas, assim, ilustrações. A gente parece entender, né, como é que faz, mas na hora de executar é outra coisa, fica muito mais difícil do que a gente imagina, né, na hora da prática ali, que você põe a mão na massa, realmente você vê que não é tão simples, né, não é só você ali renderizando um desenho que ele vai ficar mais bonito. Você precisa ter a estrutura, né, os fundamentos ali bem estabelecidos para você conseguir gerar algo comparável, né, com essas imagens que a gente vê no ArtStation, por exemplo, no Pinterest, algumas imagens também, ou de artistas profissionais, né, que a gente se inspira. E é pensando nisso, né, usar esses valores, essas formas de forma mais puxando para o simples, como um exercício, vai te ajudar a treinar o seu cérebro, né? A treinar ali a sua. Como você observa as imagens, os desenhos, as referências, para você conseguir aplicar futuramente nos seus próprios desenhos. Então, eu gostaria de começar com alguns exemplos, alguns exercícios que eu fiz aqui te mostrando. Esse desenho que eu já estava rodando aí no fundo já era um exemplo, né? Que eu parti dessa ideia de simplificação. A ideia basicamente é você pegar uma referência e claro, aqui para exemplificar o que eu estou falando, eu peguei essa imagem, como eu disse, de cubo, esfera, que é mais simples da gente visualizar, e utilizando apenas dois valores, né, duas cores ali, que seria o branco e o preto, para tentar representar essa imagem apenas com esses dois valores. Vai te limitar, né? Então vai forçar você a ter que pensar nessas formas, nesse sombreamento, de forma que consiga expressar a luz ali, a dimensão, né, a tridimensionalidade do desenho, de certa forma, mas apenas com dois valores, o que não é tão fácil, mas com a prática a gente vai aprimorando, né, e conseguindo. Para que no futuro, como eu disse lá no começo, se você conseguir representar com tão poucos valores a luz e a sombra, né, como esse exemplo que eu estou fazendo aqui, quando você adicionar mais camadas, mais cores, mais valores, você vai ter essa noção, né, de conseguir expressar ali da melhor maneira possível, sem exagero. Porque às vezes a gente fica renderizando um desenho, pintando e querendo textura, né, quando na verdade não. Isso é um acabamento, né, o que vai acrescentar um desenho já muito bem construído. Então, começando por aqui, você já consegue estabelecer alguns padrões, né? E você consegue simplificar a ideia das coisas e representar elas da maneira mais simples possível, utilizando as duas cores ali, né? O branco ou o preto, ou até se pode ir para um cinza. E deixa até para o próximo exemplo. Por exemplo, aqui eu peguei a Sivir de exemplo aqui, um desenho que eu achei muito massa no ArtStation, peguei. E a mesma ideia ali, só que de vez ser com as formas simples que eu fiz, que é um pouco mais fácil, né, de identificar, porque ali praticamente você tem que identificar os planos que estão na luz e os que estão no escuro, né, e pintar cada região separadamente, de forma que você consiga visualizar essas formas sem necessariamente elas estarem desenhadas, né. Então, a mesma coisa aqui, né, com esse segundo desenho. Além dessa noção de valores, aqui eu trouxe esses dois valores, mas futuramente, como eu disse, você vai acrescentando, eu vou mostrar aqui no vídeo também. A outra noção que é muito importante é da forma, né? Shape, também conhecido, né, em inglês, que é você ter essa noção da forma das coisas, né? Aqui no caso a silhueta dela ter bem
estabelecido, e então em cima dessa forma, cada região separadamente, e é, ao mesmo tempo que é simples, né, é complexo de se fazer, porque é um treino que você precisa ir aprimorando e exercitando, porque trata não apenas, né, da sua técnica ali, de como você pinta, né, seja no digital, seja com aquarela ou com lápis, é o treino mental, né? Você vai precisar observar, às vezes, alguma referência, uma imagem, como é o caso aqui, e tentar exemplificar aquela imagem, né? Então, tentar imaginar o que está na luz, o que está na sombra e expressar apenas com esses dois valores. Então, é importante essas duas coisas que eu mencionei. Você pensar na forma do objeto, né? Veja que cada parte escura meio que une e vira tudo uma coisa só. Por exemplo, o rosto que está no escuro aqui do personagem, ele se mescla junto com o cabelo, então vira tudo uma única forma. Então é separando essas formas em valores e não pensando no desenho, né? Você consegue exemplificar a luz. E isso é um treino para que no futuro você consiga fazer desenhos mais bem construídos, né? Pensando nos valores, na sombra e luz e acrescentando, né? Como eu disse, cores futuramente, mais tons, né? Até vou mostrar isso mais para frente. Então veja outro exemplo que eu peguei aqui de um outro do Superman. E em cima da imagem aqui, para exemplificar a ideia para você, tentar enxergar aonde, quais são essas formas que se enquadram, né, dentro da sombra e formam tudo uma única só, né, toda uma única massa, como se fosse, unificando um valor só que está na sombra e outras partes do corpo, né, da roupa que está na luz, né. Então, basicamente, o desenho vira isso aqui, né. Veja que mesmo bastante simplificado, ainda é possível ver o Superman aqui. Então, daí a partir daqui, isso aqui como é um estudo e é muito útil para você que precisa, né, criar mais sombras e luz, você vê que o seu desenho às vezes não tem essa profundidade, né, de luz, sombra e cores. E para, né, apenas exemplificar aqui rapidamente esse Superman, eu fui mesclando um pouco das cores e adicionando novos valores, como é o caso do cinza, o preto e o branco ali. Fui acrescentando apenas para dar um pouco mais de volume pra você, e te mostrar, né? Fiz algo meio rápido aqui, então não ficou muito agradável, muito bonito, né? Mas eu quis já atacar as cores aqui para exemplificar mesmo a ideia, né, dessa simplificação e que futuramente você pode ir criando novas camadas e aprimorando o seu desenho. Bom, basicamente é isso se você quiser aprimorar esse exercício. Mas ainda se você tem dificuldades em enxergar esses valores de forma na imagem diretamente, né, um exercício visual, né, que você observa e precisa ao mesmo tempo que extrair da imagem aplicando no seu desenho, né, da sua referência. É um pouco complexo de você imaginar o que está na sombra, o que é luz, né? Ainda mais em dois valores. Por isso que eu vou até mostrar uma ferramenta que eu encontrei. É do Proco. Provavelmente você já deve ter visto esse canal, muito conhecido de desenho também. Ele tem uma ferramenta que você também pode, né, fazer dentro do Photoshop, pegar e editar a imagem, aumentar ali os valores e tal, para você visualizar apenas dois valores. Mas aqui esse site aqui é bem interessante, eu vou deixar na descrição aqui. Então, se você quiser fazer esse exercício, fique à vontade, use essa ferramenta, ela é bastante útil, ó. Então, basicamente, você vem e seleciona a tua imagem, né, de referência. Eu vou pegar lá aquele Superman que está bem luz e sombra, ó. Ele já consegue traduzir para a gente esses valores. Então, aqui ele está em três valores, né? Então, veja o que está na sombra, né? E o que está bem mais claro, né? Eu vou reduzir para dois valores e aumentar aqui, ó. Fica algo meio parecido com o que eu fiz lá. Então, esses dois valores, com essa divisão bem feita, você consegue ver o que está na luz e na sombra e ainda perceber o personagem ali, né? Então, essa ferramenta é bastante interessante. E você pode acrescentar, né, mais valores aqui, se você até ficar algo mais próximo, né, do que realmente é. Mas a ideia é simplificar. Você pode acrescentar mais, diminuir, para você conseguir ainda conseguir visualizar o desenho, mesmo com poucas cores, né? É um exercício bastante interessante. Então, use essa ferramenta, ela é bastante útil. Ó, até para esse desenho em preto e branco, eu fiz também, ó. Se você reduzir apenas as luzes ali, as cores, aí você faz uns ajustes ali, você conseguir, né, definir. E a partir disso aqui você vai
cavando mais, vamos dizer assim, e aprimorando o desenho até chegar a algo mais próximo do que você quer. E para o meu último estudo aqui, depois de ter feito alguns, eu quis pegar aquele primeiro meu, que eu gostei bastante da forma ali, da, dos valores que eu consegui extrair daquele desenho, e vou dar uma aprimorada pensando na pintura aqui, né, para te mostrar que realmente funciona e é eficaz, né, quando você tem essa noção de valores de luz e sombra ali, consegue aplicar no seu desenho e traz resultados, né? Então, eu peguei aquele desenho e taquei as cores, né? O ideal é que, se você estiver fazendo o exercício de prática, comece ali com preto e branco, tons de cinza, e conforme você for pegando ali a ideia, né, e tiver bem ativo com essa prática, você pode começar a utilizar de cores. Então, aqui no caso, eu peguei uma cor mais escura ali para a pele e uma cor mais clara para a luz, né, da pele também. Eu comecei apenas com dois valores para cada parte, né? Então, a pele, dois valores, o cabelo, dois valores, a parte dourada ali, dois valores também. E eu partir disso, dois valores para cada cor ali, né, de cada região do corpo. Então, aí eu fui aprimorando depois que eu comecei a utilizar um pincel com pressão, né? Então, para eu conseguir fazer a variação de cores, né, de tonalidade ali. Mas veja que com essa base estabelecida já fica mais fácil. Depois que você constrói ali a sombra e a luz, né, ou a cor natural e uma sombra, como eu fiz ali com a pele dela, você acrescenta novas cores. Então, acrescenta mais um tom para parte clara, mais um tom para região de sombra. Então, a sombra é um pouco mais avermelhada, daí você consegue ir controlando e ir aperfeiçoando, né, o seu desenho e ir lapidando ele aos poucos. A partir dessa visão simples, né, dessa construção simples, você vai aumentando, né, a complexidade do seu desenho e aí é trabalho de renderização também, de ir construindo ele cada vez melhor. Espero ter te ajudado com essa prática, né, com essa dica. Sempre pense em valores e forma para começar ali, né? E tenta extrair esses desenhos se você não estiver conseguindo visualizar muito bem os valores de forma mais reduzida, como eu mencionei. Utilize, né, de ferramentas ou busque imagens já, referências já prontas, com bem menos valores, né? É bastante interessante. Então, utilize desses recursos, desse exercício. Te garanto que vai te ajudar bastante na pintura digital, né, ilustração. E até em pensar, né, em você vai fazer uma animação. Eu falo bastante de animação aqui no canal também. Então, na hora de você fazer, por exemplo, um anime, é preciso simplificar as sombras e as luzes, porque na hora de animar é muita coisa para você pintar e sombrear. Então, você precisa simplificar, mas ainda manter essa coesão, né, do desenho, ter ela bem fácil, né, de digerir ali, que quem está assistindo consiga enxergar bem as formas. Então, acredito que por hoje é isso. E deixe aí seus comentários também, e deixa aquela curtida aí se você gostou do vídeo. Inscreva-se no meu canal. E tamo junto, até a próxima.